Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Vieira. Fala galera, fala indivíduos, falando pro Enem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite. E assim, hoje é uma aula em que eu vou falar de matemática, que é uma matemática que cada vez mais vem ganhando relevância na prova do Enem. Deixa eu te explicar primeiro, antes de a gente ir de fato para resolver algumas questões sobre o tema, que é a temática de novos modelos de família. Como assim novos modelos de família? A gente tem uma perspectiva tradicional, vivenciada no Brasil e em grande parte do mundo, que é uma perspectiva que, de alguma maneira, a ideia de família, a percepção acerca do que era a família, era uma percepção clássica, exclusiva e única na figura de um homem, uma mulher e filhos. E essa perspectiva, que a gente chama de uma perspectiva clássica, patriarcal, essa é uma perspectiva que nos últimos anos vem se modificando. E vem se modificando através de vários vieses. Vem se modificando porque cada vez mais é comum famílias, mulher e filhos. Só mulher como mãe única. Cada vez mais é comum famílias onde tem o pai e os filhos. É possível famílias homoafetivas. Então a verdade é que a percepção do que é família cria novos vieses, novos entendimentos. E o Enem vem cada vez mais trabalhando essa perspectiva de uma certa mudança na sociedade. Ou seja, mudança do papel da mulher, principalmente, mudança acerca da ideia da heterossexualidade como único padrão possível de comportamento. E isso, de alguma maneira, traz para nós novos modelos de família, novas concepções acerca do que é entendido como família. Ou seja, hoje, a percepção de família para a sociologia e para o Enem, para a sua prova, não é mais algo único e exclusivo com base na perspectiva de que família é homem, mulher e filhos. A prova que vocês vão fazer vai entender que família é um homem com outro homem e filhos, uma mulher com outra mulher e filhos, só mulher e filhos, só homem e filhos, só um homem solteiro sozinho, só uma mulher. Ou seja, se cria hoje, dentro das provas de vestibular, uma concepção que quer que você perceba os caminhos que levaram a essa mudança. Os caminhos que mudaram essa quebra de um tipo de sociedade que nós chamamos de sociedade patriarcal. E aí eu preciso do seu entendimento do que significa. Oi, meu nome é Marco e eu sou cinegrafista no interior de São Paulo. Algumas vezes eu faço trilha off-road e eu faço com a Frontier do jeito que ela tá e eu sei que a bruta aguenta. Ela representa meu lifestyle, meu trabalho, com o meu estilo de vida. Com base em questões. Eu separei 10 questões do Enem, 10 questões que caíram em Enems anteriores e vamos fazer elas conjuntamente aqui na aula de hoje para eu ir te mostrando e te pontuando como isso vem caindo nas provas. Beleza? Todos prontos? Tranquilidade? Todos em paz?
Então vamos lá, primeira coisa. Questão do Enem 2023. E essa questão fala pra gente assim: felizes tempos eram esses. As moças iam à missa de madrugada. De dia, ninguém as via e, se alguma, em dia de festa, queria passear com a avó ou a tia, não, o avô ou a tia, havia de ir de cadeirinhas. Bem, razão tem os nossos velhos de chorar por esses tempos, em que as filhas não sabiam escrever e por isso não mandavam nem recebiam bilhetinhos. Olha essa brincadeira aqui. É um texto de 1853, então é um texto do século XIX, que fala que felizes eram os tempos onde as mulheres não sabiam escrever. Que felizes eram os tempos em que as mulheres não podiam nem mesmo mandar um bilhetinho. Olha o que ele está colocando aqui. É uma perspectiva de diminuição da figura feminina e de um desejo pelo que é a perspectiva, né, das mulheres não terem conhecimento. E aí vem o texto e a pergunta que fala assim: na perspectiva do autor, as tradições e os costumes sociofamiliares sofreram alterações no século XIX, decorrente de quais fatores? Ou seja, quais são os fatores que levaram a ter uma mudança na noção da perspectiva de família e principalmente da perspectiva do papel da mulher nessa família? Letra A: hábitos de leitura e mobilidade regional. Primeira coisa a te dizer é que ele está falando aqui de mobilidade regional, pessoas poderem se deslocar entre regiões. O texto em nenhum momento colocou para nós que existe algum tipo de mobilidade regional, pessoas se deslocando ou algo do tipo. Não pode ser essa. B: circulação de impressos e trânsito religioso. Trânsito é transitar, se deslocar. Trânsito religioso, deslocamento religioso. Gente, o foco do texto não é que as moças iam andando à missa de madrugada. Isso aqui é uma analogia que ele está fazendo para falar de como que era com as mulheres e como muda. Então não tem nada a ver com religião. A questão não pergunta sobre religião, ela fala de costumes sociofamiliares. C: valorização da língua e imigração estrangeira. Imigração estrangeira, essa opção aqui é opção louca, né? Como assim imigração estrangeira? O que se falou de estrangeiros? Também não pode ser essa a nossa resposta. D: práticas de letramento. O que é letramento? Letramento vem da ideia de você aprender a ler e escrever. Ou seja, existe uma prática de letramento onde as mulheres estão aprendendo a ler e escrever. Elas não sabiam, agora elas sabem. E segundo, transformação cultural, ou seja, existe uma mudança na cultura das sociedades que vem dando maior autonomia, liberdade, capacidade de conhecimento para as mulheres. Gabarito, letra D de dado. Questão do Enem 2023, tá? Falando sobre costumes sociofamiliares que mudaram. Beleza? Letra E. A letra E fala de reformismo pedagógico. Gente, as mulheres não passaram a aprender a ler e escrever porque mudou a forma de se ensinar. Né? O ponto não é que as mulheres não aprendiam antes e agora aprendem. Não, que elas não tinham acesso a aprender antes e agora elas têm. Tá bom? Gabarito, então, letra D de dado. Vamos lá. Deixa eu ver ali, tá? Alguém tá perguntando da aula de hoje. Hoje, gente, teve que realizar uma troca devido a uma mudança na equipe. Então, hoje tem aula minha, tá? 2 tempos, um de filosofia e sociologia, depois de química, tá? A aula do Otto vai ser na quarta-feira, tá? Mas depois vocês vão ver isso aí, que o horário vai sendo divulgado para vocês ao longo da semana. A plataforma tem, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Questão número 2. Enem 2023 também. Então, você repara que nós temos uma questão em 2023 que fala sobre família e temos outra no mesmo Enem que também fala sobre a questão da família, tá? Vem comigo. Durante a Revolução Francesa, um certo padre, Niolan, escondeu-se no pequeno castelo de Les Carbas, Pagou, amplamente a hospitalidade do velho fidalgo, ocupando-se da educação de sua filha, Anaís. A presença da mãe em nada modificou essa educação masculina, dada a uma jovem criatura já muito inclinada à independência em virtude da vida no campo. O padre transmitiu à aluna sua intrepidez de opiniões e sua facilidade de julgamento sem pensar que essas qualidades tão necessárias no homem se tornam defeitos de uma mulher, destinada aos humildes afazeres de mãe de família.
Embora o padre recomendasse continuamente à aluna ser tanto mais graciosa e modesta quanto seu saber era mais extenso, a senhorita de Negrepelisse ficou com excelente opinião de si mesma. Repara que ele está colocando aqui, né, como a criação de uma menina que foi feita por um padre dentro de uma igreja, né, no período da Revolução Francesa. Então repara que é uma questão que se você tinha que saber mais ou menos quando ocorreu a Revolução Francesa, que foi em 1789, tá colocando para nós que essa mulher se tornou, né, uma menina que tinha alguns tipos de qualidades específicas. Pergunta: o comportamento desenvolvido pela personagem evidencia uma postura de... E, Leandro, por que essa questão aqui, ela não é de história? Porque você não tinha que saber nada de história, a não ser quando foi a Revolução Francesa. Porque ela é uma questão que está falando de comportamento familiar, ou de criação familiar. Então é uma questão sobre a temática da família. Ou seja, como que as pessoas são ensinadas, como que as meninas e as mulheres são especificamente ensinadas. E aí, vamos lá. Letra A. Abandono de laços afetivos. Meu querido, em nenhum momento se fala que essa menina ela tem que abandonar a afeição ou abandonar os laços afetivos que, de alguma forma, a perpetuam. Não é o caso. B. Negação da ideia de subjetividade. Como assim negação da ideia de subjetividade? A perspectiva de negar que algo é subjetivo. Só que não é isso que se coloca no texto. O texto coloca simplesmente que essa menina foi criada de um jeito diferente do que as demais meninas estavam acostumadas a serem criadas. Ela teve um outro tipo de criação. Criação essa que era vista como um defeito nas mulheres. Eu vou te dar um exemplo claro. Os meninos, eles são criados a vida inteira para serem... Repara, eu sempre falo esse exemplo, eu vou dar mais uma vez. Repara, por exemplo, nas lojas de brinquedos infantis, o que é o brinquedo da parte masculina. Na parte masculina tem super-herói, na parte masculina tem arma, na parte masculina tem objetos esportivos, na parte masculina tem dinossauro, na parte masculina tem carros variados, na parte masculina tem Lego, na parte feminina tem boneca, panelinha, vassourinha. Ou seja, existe uma criação que quer algo dos meninos e quer algo das meninas. Essa criação quer algo dos meninos e algo das meninas, quer liberdade para os meninos de uma certa domesticação e uma certa cultura de cuidado para as meninas. O que ele coloca no texto aqui é que se as meninas adquirem certas qualidades, são vistas como defeito, porque a mulher ter certas liberdades era vista como defeito nessa época. Letra C. A citação da hierarquia de gênero. Claro que não, pelo contrário. A questão mostra uma quebra da hierarquia de gênero. D. Consolidação da estratificação. Estratificação vem de estratos, de camadas. Consolidar camadas na sociedade. Pelo contrário, aqui é um questionamento a uma camada, tá? Letra E. Ruptura de valores institucionalizados. É essa. A menina que passa a aprender coisas que as demais meninas não aprendiam, como o texto fala, ela está rompendo padrões que sempre foram colocados, que sempre foram institucionalizados. Beleza? Tranquilidade? Vamos fazer mais uma questão do Enem, também sobre a temática de família, mulher na família, porque isso é algo que vai cair na sua prova. Repara que cai todo ano. Enem PPL, também 2023. Tá? Que fala pra gente assim, ó. Rebeca Andrade superou a si mesma fazendo história. Aos 22 anos, entrou para o Olimpo da ginástica mundial. Repara que essa questão aqui é diante da Olimpíada, tá? Desse ano. Ostentando a medalha de prata no individual geral feminino e subindo ao topo do pódio olímpico na prova de salto. Sua caminhada começou graças a uma tia que viu seu talento e apresentou a técnica de ginástica da cidade. Não demorou para que ganhasse o apelido de Daiane dos Santos II. A atleta dá sequência a um legado iniciado por ginastas como Daniela Hipólito e Daiane dos Santos, respectivamente, primeira medalhista e primeira campeã em campeonatos mundiais. Rebeca tornou-se a primeira medalhista e campeã olímpica do Brasil na modalidade. Daiane afirmou que admira a jovem atleta, cuja vitória é permeada por simbolismos importantes. Durante muito tempo disseram que as pessoas negras não podiam fazer alguns esportes, e a gente vê hoje a primeira medalha de uma menina negra. Tem uma representatividade muito grande atrás disso tudo isso, falou a ginasta Nádia Comaneci, dona da primeira nota 10 da ginástica, parabenizou a brasileira em suas redes. A relevância social da conquista de Rebeca Andrade na ginástica se traduz no... E você fala, tá, Leandro, mas
O que isso tem a ver com a ideia de família? O que isso tem a ver com a ideia da temática da aula, que é novos modelos de família? Vem comigo aqui e atenção a uma coisa. Sempre que eu uso o termo família, eu estou dizendo de agrupamento de indivíduos que convivem no mesmo espaço. Esse agrupamento de indivíduos que convivem no mesmo espaço, que divide as mesmas relações. Para o vestibular, a ideia de família não tem a ver mais com ser homem, ser mulher, ser heterossexual, ser homossexual, não. São pessoas que convivem no mesmo espaço e essas pessoas possuem laços afetivos ou laços comunitários. É um tipo de modelo familiar. Beleza? Eu vi que tinha uma pergunta sobre isso no chat, ali perguntando o que é família hoje. É isso que é família hoje. É a perspectiva de um grupo de indivíduos. No chat não, foi bem na plataforma mesmo. Alguém perguntando isso, não lembro quem foi ali. Foi a Maria Vitória. E aí, olha só, família hoje é um grupo de indivíduos que convivem no mesmo espaço com laços afetivos e comunitários. Esse grupo de indivíduos pode ser homem, mulher, homossexual, heterossexual, tanto faz, tá? E aí existe uma relação que é, as mulheres, historicamente, foram indivíduos que a gente coloca como subalternos do ambiente familiar. Subalternos a partir da ideia das mulheres terem menos espaço, terem menos representatividade, menos voz e menos dinheiro. Tranquilo? Só que existe uma coisa importante também, que essas mulheres terem menos espaço, menos dinheiro, menos condição, começa a mudar. E começa a mudar a partir do momento que as mulheres começam a ganhar maior notoriedade no mercado de trabalho e começam a se ter uma perspectiva de sociedade que valoriza mais a lógica feminina. Só que muitas vezes o Enem, ele além de cobrar a perspectiva de ascensão da mulher, também cobra que você perceba que a luta das mulheres também pode ser conjugada com outros tipos de luta. Ou seja, a luta das mulheres pode ser conjugada também a lutas acerca da temática de gênero. A luta das mulheres pode ser conjugada também a lutas sobre a temática étnica, que é o caso aqui. A questão colocou para você mostrando que a Rebeca Andrade é incrível. E ela é incrível por vários motivos, mas um dos motivos que ela é incrível é que ela quebrou barreiras, se tornando uma menina negra campeã mundial. Né? E hoje em dia campeã olímpica. E aí coloca pra nós o seguinte, a relevância da medalha dela tem a ver com o quê? Tem a ver com ela ser mulher brasileira? Tem. Mas também tem a ver com ela ser uma mulher brasileira negra. Já que é um agrupamento social, assim como as mulheres, os negros, que sofrem preconceitos perante a sociedade. Tá? Letra A. Continuidade de um legado iniciado por outros atletas. É verdade isso aqui? Claro que é. A letra A, ela é verdadeira. O ponto fundamental, que apesar da letra A ser verdadeira, não é o ponto fundamental do texto. Porque o ponto fundamental do texto é outra coisa. É a questão étnica. O texto falou pra gente que existiu a Daiane dos Santos, que existiu outras ginásticas, que existiu a Daniela Hipólito. Mas beleza. Mas o ponto é que a questão étnica é o grande foco do texto. Então, o gabarito vai ser letra D de dado. D de dado, tá? Vamos lá, Celina, aula com resolução de questões são as melhores. Celina, como eu tinha prometido para vocês, vamos fazer de vez em quando isso aí, né? Mais o que aqui? Flávio, não consegui acessar o simulado. Ih, Flávio, manda mensagem para atendimento, tá? Manda uma mensagem no WhatsApp lá para atendimento que eles te ajudam a como acessar o simulado. Inclusive, já que ele falou de simulado, tá rolando simulador no ProEnem gratuito, tá? Para quem é assinante e para quem não é assinante da plataforma, tá? Vai lá, é até amanhã, então tem seu último tempo aí para você poder fazer, tá bom? Vamos seguir, vamos lá, vamos fazer mais uma questão. Gente, olha só, olha o ano, 2023. Não é que nós temos aí, ó, um conjunto de questões do ano passado, bem recente, trabalhando com a ideia de mulheres, de família, de representatividade. Próximo, olha para cá. A partir da década de 30, começam a ser discutidos no Brasil os princípios da racionalização do trabalho. As preocupações com a cozinha e o trabalho doméstico foram introduzidas com a medicina sanitária e a oferta de gás e eletricidade para uso doméstico no início do século XX. A organização da cozinha visava atingir uma simplificação das tarefas, com a economia de movimentos e o barateamento dos equipamentos, a partir da produção em grande escala. A padronização e a racionalização da habitação e seus componentes visava uma radical transformação da casa, em especial da cozinha, e apoiava-se tanto no desenvolvimento de novos equipamentos, quanto nos estudos de racionalização do trabalho doméstico. A principal preocupação no desenvolvimento de um novo tipo de habitação, que deveria induzir um novo comportamento social. E aí tem uma coisa interessante que a gente não se dá conta, mas
O modelo de família que a gente pode vivenciar tem muito a ver com o tamanho das casas. O modelo de família que nós podemos ter tem muito a ver com a casa que nós determinamos. Ou seja, a família ela se constitui também pelo tipo de casa que se tem. Se eu moro num kitnet, não sei como se kitnet é chamado assim no Brasil inteiro, mas kitnet aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é um espaço, né, um apartamento que você não tem divisão entre quarto e sala, é uma coisa só, tá? Um kitnet, por exemplo, não dá para morar 10 pessoas. Ah, mas dá sim. Não, a gente entendeu o que eu quis dizer. Não dá para morar de forma, evidentemente, saudável, né? Agora, se eu moro numa mansão com 10 quartos, 5 quartos e 6 quartos, aí é outra coisa, né? Então, a relação do tamanho do espaço influencia na perspectiva familiar. E aqui ele está falando de uma coisa que é a cozinha. Como que a cozinha foi sendo criada ao longo do tempo para ser um espaço menor, exigindo menos movimentos, mas que também seja um espaço produtivo, né? Vou te dar um exemplo. Eu moro num apartamento, né? A cozinha do apartamento é muito pequena. A cozinha do meu apartamento eu entro nela, né? Aí aqui tem geladeira, um armário, pia, fogão. E acabou. E assim, se eu tô andando pra cá, se eu quero voltar, eu tenho que virar e sair. Porque é um corredor. A cozinha é um corredor, né? E grande parte de apartamentos nas grandes cidades brasileiras é assim. E isso tem a ver com a ideia de você economizar espaço, de você aproveitar do espaço, tá? Vem comigo. No contexto da escrita, as mudanças mencionadas proporcionavam o que às mulheres? Então veja só, ele está falando de uma ideia de uma família, tanto que a questão é sobre transformações do espaço doméstico, né, no meio familiar, e ele fala que os espaços domésticos vão sendo moldados, controlados, diminuídos. E a pergunta fala para você o seguinte, tá, mudou a casa, mudou a cozinha, agora, essa mudança proporciona o que para as mulheres? Ah, Leandro, mas para as mulheres e para os homens. Mas ele falou para você que era no início do século XX. Então ainda era um momento de inferioridade e diminuição do papel da mulher, tá? Letra A. Controle do orçamento familiar. As cozinhas estão diminuindo para ajudar ao controle orçamentário das famílias? Claro que não, tá? Claro que não. Ou seja, as famílias, elas não estão, as casas não estão diminuindo por uma lógica de controle do orçamento. Logo, não pode ser a letra A. B, libertação das tradições religiosas. Pô, gente, essa opção aqui é opção maluca, né? Nem se falou de religião, não tem como ser essa. C, exercício da representatividade política. Política. O que tem a ver tamanho da cozinha com política, indivíduo? Pelo amor de Deus, não pode ser essa. D. Ampliação dos momentos de socialização. Ué, Leandro, como assim? O que é socialização? Socialização é o ato de conviver em coletividade. Se eu tenho casas menores, eu obrigo o ambiente familiar a ter maior socialização. Se eu tenho cozinhas menores, eu tenho quartos, salas, banheiros menores, eu obrigo um convívio obrigatório, mesmo que conflituoso entre os indivíduos. Então repara que existe um processo que essa mudança proporciona às mulheres ampliar momentos de socialização, de convívio coletivo, tá? E olha que doideira que é pensar nisso. Pensar como a arquitetura da sua casa influencia ou não você conviver mais com as pessoas ao seu redor. Porque se você mora numa casa gigantesca, essa relação evidentemente se dá de forma diferente, tá? Gabarito D de dado, beleza? Questão 5, Enem 2021 agora. Vamos passar para um novo Enem, né? Falamos tanto do 23, vamos agora para o Enem 2021. Vem comigo. Seu turno de trabalho acabou. Você já está em casa e é hora da janta da família. Mas, em vez de relaxar, você começa a pensar na possibilidade de ter recebido alguma mensagem importante no e-mail profissional ou no grupo do WhatsApp da empresa. Imediatamente você fica distante. Momentos depois, com alguns toques na tela do celular, você está de volta ao ambiente de trabalho. O jantar e a família ficaram em segundo plano. Repara uma coisa importante. Quando a gente fala de novos modelos de família, esses novos modelos de família também se dão por uma mudança, que é a mudança que esse aparelho aqui trouxe para nós. O celular. Quando eu penso no celular, eu penso em um aparelho que, evidentemente, ele é um aparelho que a gente pode considerar, a gente pode dizer que é um aparelho que convive conosco a todo tempo, a todo momento, mas nós também podemos falar do celular como um aparelho que estabelece uma presença constante do trabalho dentro das casas. Ué, Leandro, como assim? É claro, eu só paro de trabalhar quando eu vou dormir.
Por quê? Até na cama, de vez deitado, eu estou respondendo a mensagem de trabalho. Eu estou mandando um e-mail de alguma coisa de trabalho. Ou seja, existe uma relação que a família gerou-se um menor tempo de convívio entre os seus membros. Como ele fala aqui, ó, o jantar e a família ficaram em segundo plano. O uso de novas tecnologias mudou essa relação, tá bom? Pergunta. O texto indica práticas nas relações cotidianas do trabalho que causam para o indivíduo, letra A, proteção da vida privada. Proteção da vida privada? Não. Essas mudanças no ambiente familiar vêm gerando perda de vida privada. Eu me dedico mais ao trabalho do que à minha privacidade, mais ao trabalho do que a mim mesmo. Então não pode ser essa, tá? Ampliação de atividades extras. É essa, né? Porque esse novo modelo, onde eu levo o trabalho para o meu ambiente familiar, onde eu levo o trabalho para o ambiente da minha casa, faz que eu trabalhe mais. Faz que eu tenha mais atividades extras a serem realizadas, tá? Gabarito, letra B de bola. Leandro, e a C? Elevação de etapas burocráticas. Gente, a burocracia vem aumentando no mundo, mas não é culpa do ato de você levar o celular para sua família. Não é esse o motivo, tá? Diversificação do lazer recreativo, pelo contrário. A gente está cada vez menos não diversificando o lazer, usando sempre os mesmos formatos de lazer, sempre os mesmos, que são celulares, redes sociais e por aí vai. É desobrigação de afazeres domésticos. Claro que não, a gente continua tendo que fazer tarefas domésticas de nossa vida. Pergunta, vamos lá. Lorena, Leandro, a 4 eu ia colocar a letra E, porque tá errado. Letra E, na 4. Afastamento das atividades especializadas. Porque, repara, no início do século XX, né, que é a questão da cozinha, essa aqui, né, não existe um processo onde as mulheres foram afastadas de atividade especializada. As mulheres continuaram fazendo tarefas especializadas no ambiente doméstico, cozinhando, lavando, limpando. Então, o ambiente familiar continua sendo um ambiente de certa tarefa doméstica, de trabalho para as mulheres, tá? Deixa eu ver aqui. Mais o que tem embaixo aí? Luana, nós só temos mais 2 semanas de aula na plataforma? Não é isso não, Luana, olha só, deixa eu te explicar. A gente está agora dia 23, né? Então a gente está no finalzinho de setembro, essa aqui é a semana 30. Então nós temos uma semana que vem, que é uma semana de revisão, depois nós temos mais 2 aulas, que são matérias novas ainda, e depois a gente entra no reta final. Reta final é um momento que a gente faz aqui grandes revisões, porque vai estar muito perto da prova do Enem. Então a gente faz várias revisões de vários temas, para vocês aprimorarem alguns conteúdos, tá bom? Vamos lá, tem uma pergunta nova ali, diretor. Deixa eu ver. Flávio, quando será a correção do simulado? Sábado agora. Sábado agora é a correção do simulado, tá? Sábado agora, 2 da tarde. Vamos lá, questão número 6 agora. Eu fiz a 5, questão número 6, Enem 2020. Fala pra gente assim, ó. Nas últimas décadas, uma acentuada feminização do mundo do trabalho vem ocorrendo. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-70, a intensificação da inserção das mulheres foi o traço marcante. Entretanto, essa presença feminina se dá mais nos espaços de empregos precários, onde a exploração em grande medida se encontra mais acentuada. A transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade de oportunidades em virtude da... Vamos lá. Tem cada vez mais mulheres trabalhando. Isso é um fato, isso é estatístico, não dá para você questionar. Mas, ao mesmo tempo que tem mais mulheres trabalhando, as mulheres não conseguem ainda ocupar os postos de comando. As mulheres ainda ocupam pouquíssimos espaços de comando e domínio social. Você consegue reparar isso quando você para ver quem são os donos de grandes empresas? Quem são as pessoas mais ricas do Brasil? Quem são os políticos mais relevantes do nosso país? Os grandes cargos econômicos, burocráticos, políticos ainda são ocupados muito mais por homens. Então o ponto do texto é dizer o seguinte, ó, as mulheres saíram da família, do ambiente puramente familiar, elas foram para o ambiente do trabalho, elas estão ganhando rentabilidade e ganhando dinheiro, elas voltam para o ambiente familiar, mas mesmo assim ainda existe um menosprezo em relação às mulheres, comparativamente aos homens, em cargos de alto poder, em cargos de comando. E aí ele pergunta o seguinte, né, que existe uma transformação, mais mulheres trabalhando, mas a transformação ainda é insuficiente para ter igualdade. Em virtude de quê? O que faz que as mulheres ainda não consigam ter os mesmos direitos? Mesmo elas saindo do ambiente só familiar, indo para o trabalho, o que falta? Letra A.
Estagnação dos direitos adquiridos. Gente, não estagnou não, tá? As mulheres aumentaram seus direitos nos últimos anos. Então não tem estagnação. Estagnação é ficar parado, tá? B. Manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar. É essa, né? As mulheres ainda não conseguem ter uma igualdade de oportunidades porque ainda existe uma manutenção do status de quem gerencia. Gerencia é quem comanda. Existe um padrão de ideia de que o comando tem que ser masculino e existe um padrão de criação da família, de socialização familiar, que ainda coloca a mulher em segundo plano, que ainda coloca a mulher com menor relevância, com menor importância. Tá bom? C. Desestruturação da herança patriarcal. Veja bem, a herança patriarcal, que é essa herança do homem no comando, ela vem perdendo força. Mas não podemos falar que ela está desestruturada. Porque se ela estivesse desestruturada, já existiria igualdade, não existe ainda. D. Disputas na composição sindical. Já reparou que sempre tem uma opção maluca? Essa aqui, sindicato, ninguém falou de sindicato aqui, tá? Exigências de aperfeiçoamento profissional e de habilidades na competência diretiva. Beleza, agora, exigir isso aqui as mulheres têm. Tem mais mulheres hoje em dia se formando no Brasil do que homens. Tem mais mulheres com nível superior do que homens. Ou seja, as mulheres estão formando-se, estão se preparando. Mas não é por isso que elas não têm, evidentemente, espaço, tá? Perguntas, vamos lá. Vamos lá. O simulado é só até hoje, o simulado é até amanhã, tá? Tranquilo, vamos lá, vamos seguir. Mais uma questão, Enem 2019, que fala pra gente o seguinte. O feminismo teve uma relação direta com o descentramento conceitual do sujeito cartesiano e sociológico. Ele questionou a clássica distinção entre o dentro e o fora, o privado e o público. O slogan do feminismo era "o pessoal é político". Ele abriu, portanto, para a contestação política arenas inteiramente novas. A família, a sexualidade, a divisão doméstica do trabalho e etc. O movimento descrito no texto contribui para o processo de transformação das relações humanas na medida que sua atuação... E aí vamos lá. Ele fala que o feminismo, o movimento de luta das mulheres por igualdade, esse movimento aqui, ele gerou novas arenas. Como assim que é uma arena? Um lugar de disputa. O feminismo gerou novos lugares de disputa. Que lugares são esses? A família. Por quê? Porque as mulheres começaram a querer ter mais autonomia familiar. A sexualidade, que as mulheres começaram a querer maior autonomia em relação a isso. Divisão doméstica, que as mulheres quiseram, a partir desse processo, uma divisão equitativa, igualitária dos processos de tarefas domésticas. E o trabalho, que é óbvio. Então repara que a família vai se modificar, porque o feminismo vai exigir maior espaço para as mulheres, maior liberdade para as mulheres, tá? O movimento descrito, né, contribui para o processo de transformação, na medida que sua atuação, ou seja, como que esse movimento atua? Letra A. Subverte os direitos de determinadas parcelas da sociedade. Subverte é bom demais. Por que essa letra A tá errada? Porque subverter é tipo você contrariar. Estou contrariando os direitos de parcela da sociedade. Não, não, não. Você não está contrariando. Você está querendo gerar benefícios para um grupo. A ideia do movimento feminista é gerar maior liberdade, condições de vida e igualdade para as mulheres. Não é uma subversão, tá? Letra B. Abala a relação da classe dominante com o Estado. Veja bem, é óbvio que as questões de classe dominante, classe dominada, esse viés marxista é relevante para a sociologia. Mas o texto não está falando disso, né, gente? O texto não está falando de classe dominante. C. Constrói a segregação dos segmentos populares. Também não. Ninguém está dividindo aqui a relação em popular ou rico, poderoso, com dinheiro. Não é esse o ponto, não é questão financeira. Letra D. Limita os mecanismos de inclusão. Limita não. O feminismo ele quer ampliar, não limitar. Letra E. Redefine a dinâmica das instituições sociais. É claro, o feminismo vai modificar várias dinâmicas, redefinir várias dinâmicas de instituições, como a família, como o trabalho, instituições que vão ser modificadas pela presença do feminismo. Tranquilidade, belezinha, questão que enrola mais, que dificulta mais, né? Mais uma, vamos lá. Questão 8 do Enem 2018, que fala assim: em algumas línguas de Moçambique, não existe a palavra pobre. O indivíduo é pobre quando não tem parentes. A pobreza é a solidão, ruptura das relações familiares, que na sociedade rural servem de apoio à sobrevivência.
Os consultores internacionais especialistas em elaborar relatórios sobre a miséria talvez não tenham em conta o impacto dramático da destruição dos laços familiares, das relações de entreajuda. Nações inteiras estão tornando-se órfãs e a mendicidade parece ser a única via de uma agonizante sobrevivência. Em uma leitura que extrapola a esfera econômica, o autor associa o acirramento da pobreza à questão dolorida, né? Questão dolorida. Mas o que ele fala para a gente no texto? Ele fala de que em algumas línguas de Moçambique não tem a palavra pobre. Por quê? Porque pobreza para eles não é a nossa ideia de pobreza sem ser dinheiro. O pobre, ou a perspectiva do que seria ser pobre, é o indivíduo que não tem família. Então você repara que algumas sociedades valorizam demais a ideia de família. Família é a coisa mais relevante. A nossa, por mais que muitas vezes isso se coloque como sendo a coisa mais relevante por algumas pessoas, a nossa sociedade capitalista ela defende amplamente a ideia de que a coisa mais importante é o trabalho, é o dinheiro, é a renda, é o poder financeiro e por aí vai. Tá? Ah, não, mas eu discordo. Ah, legal, senta lá. Você pode discordar, mas a sociedade como um todo tem uma ideia de valorização econômica. Tá? E aí ele coloca o seguinte, em uma leitura que extrapola a esfera econômica, o autor associa a pobreza ao quê? Ele fala que a pessoa fica pobre quando ela não tem uma relação de família, quando ela não tem uma relação comunitária, tá? Letra A, afirmação das origens ancestrais. É claro que origens ancestrais são importantes, mas não é o ponto do texto. B, fragilização das redes de sociabilidade, ou seja, eu me torno pobre quando eu não tenho sociabilidade, quando eu não tenho rede comunitária, quando eu não tenho parentes, pessoas próximas, amigos, vínculos que podem evidentemente me salvar dentro de uma sociedade, tá? Gabarito letra B. Pessoal, vou rápido aqui para a gente poder conseguir fazer mais uma. Vamos lá, questão 9, olha para cá. O rapaz que pretende se casar não nasceu com esse imperativo. Ele foi insuflado pela sociedade, reforçado pelas incontáveis expressões de histórias de família, educação, moral, religião, dos meios de comunicação e da publicidade. Em outras palavras, o casamento não é um instinto, e sim uma instituição. O casamento, conforme é tratado no texto, possui como característica, ou seja, o que o casamento traz? Casamento, família. E ele coloca aqui o seguinte, que esse cara aqui, esse rapaz, ele não nasceu querendo casar. Ele foi influenciado a querer ao longo da vida. Letra A. Consolidação da igualdade sexual. O casamento vai consolidar a igualdade. Se casar, homem e mulher estão iguais, é isso? Não. Letra B. Ordenação das relações sociais. Gente, veja bem, quando eu coloco a ideia que o casamento não é um instinto, e sim uma instituição, que ele não é natural e sim algo que foi criado, eu estou mudando a forma como as pessoas se relacionam. Eu estou mudando a ideia de relacionamento coletivo. Por isso que é a letra B de bola, tá? Pessoal, repara que eu escolhi fazer na aula de hoje uma aula onde eu fosse falando das teorias e as ideias e as palavras-chave muito mais com base em questões. Para vocês verem como a temática da família, do espaço da mulher na família, cada vez mais é algo cobrado nos vestibular. Comecem a perceber que o Enem é uma prova que nem sempre ela cobra aquela questão que você lê para ela e consegue ver na cara do que ela se trata. Essa questão aqui é uma questão sobre família, né? Mas não vai ter uma aula minha no ano assim, família, né? Mas você tem que começar a perceber como a percepção do que é família vem mudando no tempo, né? E a ideia do casamento é um exemplo disso. Beleza? Meus queridos, até daqui a pouquinho, tá? A gente vai ter aqui filosofia daqui a pouco. Abraço, valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.